tarde a todos os catarinenses. Estamos falando para todo o nosso estado de Santa Catarina nessa terça-feira. Hoje é dia 25 de março e abrimos o show da tarde com essa maravilha que é o Rogério Blum. E daí, campeão, tudo bem? Graças a Deus, bem, melhor aqui com vocês nessa mesa redonda. Muito feliz. Essa é uma música que está dentro do novo CD, um novo trabalho. Esse é o primeiro sucesso de Rogério Blum. Do primeiro trabalho? Do primeiro CD. trabalho, do primeiro disco ainda, agora que está em CD. E esta música já está regravada no Pupurri de Shot, já foi regravada por outros artistas e eu estou muito feliz. Esta é para homenagear o Dário Berg, lá da Serra. Obrigado por ter vindo, parabéns, sucesso, sucesso. Hoje uma mesa bacana. Hoje nós temos aqui o astro maior do nosso estado de Santa Catarina, porque ele é novo no processo, né? Em São José ele deu um banho, ele conseguiu a sua primeira eleição em São José, se reelegeu com tranquilidade, foi para Floripa, desbancou lá o Amin, enfim, os Bornaus e se reelegeu. E agora ele tem um projeto bacana para todos os nossos catarinenses. E é um prazer, é um orgulho para a Premier TV, para o Show da Tarde, e por ele ter aceito o nosso convite lá pelo mês de setembro, outubro, onde fiquei quase 2 horas conversando com ele, convencendo ele para que estivesse aqui no Show da Tarde, que é a maior audiência da TV brasileira. Por isso, vamos aplaudir o nosso convidado central de hoje, Dário Elias Berger! Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Meu querido pastor Taborda, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Tadeu Soares. Boa tarde, prefeito. É uma alegria muito grande estar com você nessa tarde outra vez. E especialmente por saber que você trocou a Fátima Bernardes para ficar aqui no Show da Tarde. Eu sou o pastor Taborda e eu estive doente a semana passada. Eu aprendi 2 coisas muito importantes. Uma é sobre a importância da dor. A gente às vezes sofre, a dor dói, mas a dor nos ajuda a descobrir aonde que está o nosso problema. A dor nos orienta sobre a localização do nosso mal, daquilo que nós precisamos tratar. E outra coisa que eu aprendi na minha doença foi a importância dos amigos. Muitos amigos entraram em contato, muitos oraram por mim e muitos trouxeram uma palavra de conforto, de ânimo. E eu dou graças a Deus por tudo isso. Como sou pastor, eu sempre trago uma palavra da Bíblia, e a palavra da Bíblia diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E foi isso que eu experimentei nesses dias, muitas pessoas levando as cargas comigo, e nós precisamos aprender a ajudarmos uns aos outros, porque a vida só tem significado quando nós aprendemos a ajudar uns aos outros. Hoje nós temos aqui o ex-prefeito Dário Berger, que eu não conheci, mas é um prazer muito grande. Tadeu Soares, é uma alegria muito grande estar com você aqui, colegas da mesa. Eu espero que tenhamos uma bela programação e que Deus nos abençoe a todos. A nossa estrela da Premier TV, Sandra Pereira Sutil, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da Premier TV, boa tarde aos colegas, seja muito bem-vindo nosso visitante e vocês de casa são sempre bem-vindos aqui no programa Show da Tarde. Tadeu Soares, que está com toda a alegria, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2 da tarde, fazendo um programa com muita alegria para todos vocês. E na terça e sexta-feira, mesa redonda especial. E hoje uma mesa redonda mais que especial, com o nosso ex-prefeito de São José e de Florianópolis aqui, abrilhantando o nosso programa. Lembrando a todos os nossos colegas que aqui estão nos estúdios da Premier TV que nós teremos 15 segundos para formular a pergunta e o nosso querido Dário Berger 2 minutos para responder. Não tem réplica nem tréplica. E o programa segue até as 14 horas. Por aqui passarão músicos e vocês fiquem ligadinhos na Premier TV que tem muito mais para vocês. Com Deus em primeiro lugar, vamos que vamos. Tchau. Mais uma vez eu quero agradecer o carinho dessa estrela da política brasileira. A conversa que eu tive com ele foi em setembro e outubro. E ele não esqueceu, tanto que não esqueceu, e está aqui conosco aqui
nos presenteando com a sua vinda. E nós que temos um carinho especial pelo Dário, principalmente pela pessoa dele, né? Mas agora a mesa redonda é outra história. Eu quero desejar boa sorte, Dário Berg. Obrigado. Eu quero agradecer a presença do nosso consultor empresarial, Dr. Márcio Prata. Cumprimente o Dário Berg e faça a sua pergunta. Dário Berg, boa tarde, Tadeu Soares, boa tarde a todos da mesa. Dário, quando você foi prefeito em São José, com a Operação Tapete Preto, você fez um trabalho excelente, que não tinha ruas, não tinha becos, não tinha bairro, que era uma maravilha. Terrenos baldios não existia, era mato, era cortado. Hoje, claro, muitas coisas mudaram. Agora eu faço uma pergunta, depois de você ter sido prefeito em Florianópolis, se ainda existe lá no fundo do coração ainda uma vontade de ainda voltar a ser prefeito aqui em São José? Bem, eu quero agradecer o convite que você me formulou, Tadeu. Dizer que é uma alegria para mim. Eu sou um admirador seu, porque você já está há alguns anos no ar, né? E fazer um programa de televisão não é fácil, é muito difícil. Tem que ser muito versátil, tem que ter muita capacidade para conseguir se manter durante esse período todo no ar. Então, você está de parabéns, eu agradeço o convite que me foi formulado, quero cumprimentar todos os companheiros e companheiras que compõem esse recinto, são a mesa redonda, mais ou menos, em forma de U, né? E que com certeza vão me dar muito prazer de estar aqui dialogando com os amigos e com as amigas e com os companheiros e com as companheiras, sobretudo de assuntos relevantes da cidade de São José, de Florianópolis e da grande Florianópolis, como também de Santa Catarina inteira. Bem, respondendo a sua pergunta, eu quero dizer que eu tive muita honra de ter sido prefeito por 2 vezes consecutivas aqui em São José. E na minha época, essa cidade que nós estamos aqui, passou por uma grande transformação, né? Nós realizamos aqui, se eu não me engano, mais de 8.000 obras, projetos, programas e ações. Nunca se fez tanto em tão pouco tempo como naquela época. E a cidade cresceu e as pessoas cresceram junto com a cidade. Essa que foi a grande verdade. Porque houve um resgate de autoestima e de orgulho do cidadão josefense, que até então essa cidade era considerada uma cidade dormitório de Florianópolis. E ela carecia, ela tinha uma espécie depressiva de ações que levava a ela uma condição relativamente subalterna. A partir do momento que eu assumi a prefeitura, eu, muito mais do que as obras e do que as ações, eu procurei resgatar isso, entendeu? O orgulho de ser josefense. Porque nós aqui em São José, nós não precisamos ter vergonha absolutamente nenhuma de dizer que somos de São José, de emplacar o nosso carro aqui em São José. Porque essa é uma das cidades mais importantes de Santa Catarina e do Brasil. E foi dentro dessa ótica que nós administramos. Bem, um prefeito, ele tem muitas responsabilidades. Um governante, ele tem muitas responsabilidades. Eu diria que tem algumas quase que impossíveis de se enfrentar. Entretanto, ele deve se preocupar com algumas que eu quero destacar. Primeiro, lutar constantemente e diariamente para diminuir as desigualdades e as diferenças sociais. Esse é um conceito abrangente que a gente pode voltar a discutir. E segundo lugar, ser um promotor, um animador de oferta de novas oportunidades. O cidadão precisa de oportunidade para vencer na vida. E se nós somos diferentes, talvez é porque tivemos oportunidade diferente. O que nos falta, muitas vezes, é uma oportunidade. É uma mão estendida, é uma palavra de conforto, de incentivo, para que a gente possa superar
os obstáculos e as barreiras e vencer. Então... Conclua, mas é 2 minutos, hein? Conclua, é 2 minutos. Ah, é 2 minutos? Mas conclua. Mas não é 2 horas o programa? Pensei que eu podia falar bastante. Mas tem um batalhão de gente aqui, pô. Então só... E aí, voltando ao conceito das desigualdades e das diferenças, essas diferenças, Tadeu, elas podem ser observadas em questões elementares e simples, como uma rua que não é pavimentada, uma comunidade que não tem uma boa escola, uma comunidade que não tem um bom centro de saúde, uma comunidade que não tem infraestrutura. Daí veio o meu esforço de dizer e de batalhar para asfaltar praticamente todas as ruas que existiam em São José. E essa transformação é observada até hoje. E que de lá para cá as coisas, no meu entendimento, caíram um pouco na sua autoestima, no seu orgulho, mas sempre há tempo para recomeçar. E a gente tem que ter confiança, fé e esperança que a gente possa renovar os tempos, plantar uma nova semente e construir um novo futuro. Querendo também agradecer a presença do comunicador da Rádio Luar, renomado jornalista, José Nonato. Obrigado por Vossa Excelência ter aceito o nosso convite. Cumprimente o ídolo catarinense Dário Begg e faça a sua pergunta. Boa tarde a todos. Existe, Dário, uma diferença entre eu vou fazer e eu fiz. E eu quero trazer um parabéns da moradora Milita lá da Tapera. Ela que disse que há anos que aquela região ali realmente era uma tapera e hoje deixou de ser tapera, uma vez que existe calçamentos e asfaltos, pelo menos isso, né? E o povo daquela região da Tapera, o sul da ilha, está contente com o trabalho que o Dário fez naquela região. Dário, o seu trabalho feito em São José deixou o povo satisfeito. O trabalho na ilha deixou o povo satisfeito. Qual é a sua projeção política daqui para frente? As perguntas não são fáceis de responder. Precisa de tempo para explicar isso. É 2 minutos, é 2 minutos. Já vi que você. É 2 minutos. E você fala alto e fala grosso. Eu te conheço. Né? Eu já sou um cara mais manso, mais tranquilo, né? Mas o Tadeu é essa figura vibrante. Bem, depende das oportunidades. Eu falei em oportunidade aqui. Eu tive a oportunidade de ser vereador aqui em São José. Surgiu a oportunidade para mim ser presidente da Câmara. Eu fui presidente da Câmara. Surgiu a oportunidade para mim ser prefeito. Eu acabei prefeito. Depois surgiu a oportunidade da reeleição. Eu fui reeleito. Diga-se de passagem, me permita dizer o seguinte: eu sou o único cara do Brasil que foi para o Guinness Book. Né? Eu fui o prefeito mais reeleito, vamos dizer assim, com maior votação do Brasil em todos os tempos. Eu fiz... isso é uma coisa que me orgulha muito, porque isso é resultado de um trabalho, não é resultado dos meus olhos, ou do meu cabelo, ou da meu semblante, que a cada dia está envelhecendo, entendeu? Mas é resultado de uma força que conspirou a favor quando eu fui prefeito aqui. Então, o próximo passo, agora, depende das oportunidades. Se deixarem uma porta aberta... Você sabe por que o cachorro entra na igreja? Sabe, né? Porque a porta está aberta, né? Se deixar a porta fechada, o cachorro não entra na igreja. Não é verdade? Então, se deixar a porta aberta, eu estou aqui. Mas não faço disso uma obsessão. É possível? É possível. É pouco provável. Mas eu acho que daqui a mais uns 2 meses, aproximadamente, a gente terá uma definição se eu vou ser candidato a alguma coisa ou não. Com relação a Tapera, é um bairro que eu sempre tive, assim, uma paixão muito grande. Porque lá na Tapera, igualmente do que aconteceu aqui em Florianópolis, eu fiz mais de 85% nas 2 eleições que fui candidato. Então, isso é muito importante dizer, porque de cada 10 pessoas aqui, 8,5 votaram em mim, em algumas 9 pessoas de 10 votaram em mim. E quem não votou, vamos dizer assim, não me desaprovava, porque tinha outros compromissos políticos, partidários, que são legítimos e justos.
E aí eu também investi bastante na Tapera, tudo que tem lá praticamente foi eu que fiz. Fiz o centro de saúde, fiz a escola, fiz a creche, fiz as ruas, não fiz todas, porque não foi possível fazer todas, mas ficaram poucas para ser feitas. E agora me parece que também a Tapera está vivendo uma crise de autoestima, com o abandono e com o desprezo que lamentavelmente faz parte dos governos que sucedem outros governos. Queremos também agradecer a presença do presidente do Conselho Fiscal da Associação Morar Bem, Eli da Missão Igreja Assembleia de Deus de São José, Daniel Nascimento, obrigado pela sua vinda, cumprimente o Dário e faça a sua pergunta. Os internautas, boa tarde aí os companheiros da mesa, boa tarde Tadeu, boa tarde doutor Dário Berg. Bom, uma pergunta que me vem é o seguinte, todos os vereadores, eles têm um hábito, quando chega em época de eleição, eles têm um hábito, principalmente os secretários, quem assume secretaria, depois quer concorrer a algum cargo, e seja na esfera estadual, seja municipal, quando quer concorrer, aí depois eles passam a mão e digam que eu fiz isso, eu fiz aquilo, afinal de contas, quem faz? É o prefeito, o governador, ou é os vereadores, ou é o secretário? Porque quando as coisas dão ruim, quando as coisas dão errada, aí quem fez errado foi o cabeça. Mas quando as coisas dão bom que fiz para a campanha eleitoral, aí não, foi eu que fiz, afinal de contas, quem faz? É o secretário ou é o prefeito? Pois então, essa pergunta você já sabe a resposta, né? Na verdade, vamos compartilhar o trabalho. Eu acho que o prefeito faz, acho que o secretário também faz e eu acho que o vereador também faz. Cada um faz a sua parte dentro da sua responsabilidade. O pior é quando o vereador não faz nada, é quando o secretário não faz nada e quando o prefeito não faz nada. Então, se fez e se vai cacarejar lá que fez, cabe à sociedade e o cidadão ter um nível de consciência necessário e suficiente para saber qual foi a participação daquele cidadão verdadeiramente naquela obra. Porque a gente está cheio de oportunistas. E oportunista não tem só na política, tem em todos os lugares. Nós, seres humanos, independente da profissão, nós temos as nossas virtudes, mas temos também os nossos defeitos, né? Nem sempre as nossas virtudes são superiores aos nossos defeitos. Tem gente que tem muito mais defeito do que virtude, mas também tem muita gente, a grande maioria, eu diria que quase a unanimidade das pessoas, são pessoas do bem, que têm virtude, que querem avançar, que querem crescer, que querem contribuir, que querem ajudar, que querem fazer com que as coisas possam acontecer. Agora, um prefeito, ele é responsável por tudo. E quando o prefeito é bom, o secretário também é bom, entendeu? Porque o exemplo vem de cima. E a cara de um município, vocês podem observar, ela é relativamente parecida à cara do seu governante. Se o governante vou dar um exemplo do Bush e do Obama, por exemplo. O Bush tinha uma característica, eu não quero entrar na questão meramente política dos Estados Unidos, mas é o seguinte, o Bush tinha uma característica de rompedor, um cara bravo, violento, entendeu? Autoritário, enquanto que o Obama é um cara da paz, é da conversa, é do diálogo, e assim as coisas acontecem. Então eu prefiro levar as coisas no diálogo, escolhendo bem os meus companheiros que trabalham comigo, porque no final das contas, o grande responsável é o governante, é o prefeito, que será avaliado por toda a sociedade. Hoje, terça-feira, nós já temos o Walter Pereira Show, que comanda o seu programa bacana. Um grande abraço para o Walter, que está lá no Master, acompanhando e, é claro, prestigiando o Dário Berg. Vamos aplaudir o nosso querido Walter Pereira! Queremos também agradecer a presença dessa liderança, que é primeiro vice-presidente do PRP Empresarial, Guru Mohamed. Obrigado pela sua vinda, cumprimento o Dário Berg. Faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos à mesa, boa tarde ao Tadeu, ao Dário Berg. Todos nós sabemos que o Dário Berg é um excelente administrador.
E hoje nós vemos, não só aqui no estado, mas como fora daqui, a saúde. O pessoal clama por saúde. Como você, no seu governo, teve êxito na saúde? Como você vê a saúde hoje, que o povo clama por saúde? Bem, os tempos mudam, as pessoas mudam, o tempo passa, e há necessidade de nós revermos conceitos que há 20 anos atrás eram de uma forma e hoje já não servem mais para o desempenho que nós desejamos. A grande verdade é que as cidades, vamos ser sinceros, elas evoluíram muito, elas melhoraram muito. A vida do cidadão melhorou muito. É só a gente observar como viviam os nossos avós, como viveram nossos pais, como nós estamos vivendo e como estão vivendo os nossos filhos hoje, né? Via de regra, se a gente buscar mesmo historicamente a evolução, ela foi imensa, porque na época do meu avô não tinha energia elétrica, para se ter uma ideia, né? Não tinha locomoção, e ruas pavimentadas, e estruturas, e etc. e tal. Bem, e aí as cidades foram crescendo, cada um fez uma parte do seu trabalho, e etc. e tal. E hoje a grande maioria das cidades tem a sua infraestrutura básica relativamente atendida, melhor ou pior, com mais buraco na rua, menos buraco na rua, mas praticamente as cidades todas têm, na sua ampla maioria, uma boa infraestrutura. A partir daí, o ser humano é assim, depois de ele conquistar, vamos dizer, o primeiro objetivo, ele vai para o segundo. Eu me lembro que na minha época, tinha uma época que as pessoas queriam só pavimentação de rua. Não se preocupavam com escola, com creche, com saúde, porque a prioridade era a pavimentação da rua. E com razão, porque imagina a gente ter que colocar uma galocha, um sapato ou um saco plástico no pé para sair de casa para ir trabalhar como... E aí, onde é que está a autoestima e o orgulho do cidadão? Então a coisa evoluiu. E a saúde passou a ser uma necessidade básica do cidadão, um direito da Constituição. E um governante, ele não pode medir esforços nem poupar recursos nessa área, porque a vida do cidadão é um bem de expectativa infinita. Não existe valor maior, não existe valor mais supremo do que a vida de um cidadão. E você, para isso, tem que criar uma rede de proteção para que as pessoas possam ser atendidas em tempo real e ser dignamente atendidas. Essa é que é a grande verdade. Eu tenho orgulho de dizer que não fiz tudo, mas fiz uma boa parte. Quando eu assumi aqui a Prefeitura de São José, nós tínhamos, se eu não me engano, 4 ou 5 centrinhos de saúde. E centrinhos de saúde, assim, com um consultório e mais uma sala para receber e tal, assim, relativamente ridículos. Coisa que eu peguei também, muitos também em Florianópolis. E eu construí aqui em São José a primeira policlínica do Brasil. Foi eu que fiz. A Policlínica de Campinas, que funciona até hoje, foi a primeira policlínica do Brasil. E além de ter construído, se eu não me engano, 15 ou 14, eu não sei exatamente o número, centros de saúde novos, os quais estão praticamente os mesmos, até 16, os quais são praticamente os mesmos, com raríssimas exceções que foram construídos mais um ou mais outro, são os mesmos daquela época que eu fui prefeito há um bom tempo atrás. E aí só para, eu acho que eu estou me estendendo um pouco, mas essa é uma área que me apaixona muito, viu? E não me apaixona por um simples fato de ter uma paixão pela área, não. Me apaixona porque eu sou um cara que sempre procurei observar quais são as principais necessidades e anseios da população, né? E por isso que eu fiz isso. Em Florianópolis eu fiz 2 unidades de pronto atendimento 24 horas, fiz 4 policlínicas, fiz centro de saúde. Tem 60 centros de saúde em Florianópolis, 59 ou eu ampliei, ou eu reformei, ou construí centro de saúde novo, junto com as UPAs e com as policlínicas. Aí eu me pergunto o seguinte: imagina o sul da ilha, dos nossos amigos lá da Tapera e região,
se não tivesse aquela unidade de pronto atendimento 24 horas ali no Rio Tavares, né? Como é que estariam os nossos hospitais? E os hospitais cada vez mais elefante branco, né? Com pouca resolutividade, e que isso aí eu até teria tempo para dizer que nós temos que inverter um pouco o conceito da saúde, que acho que no decorrer do programa eu posso voltar ao tema. Queremos também agradecer a presença da nossa jornalista e também comentarista do Show da Tarde, da nossa mesa redonda. Ivonita, obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente o teu ídolo e faça a sua pergunta, por favor. Ídolo não. Que é isso? Não exagera, Tadeu. Boa tarde, muito obrigada de estar aqui de novo. Hoje, então, muito mais agradecida, porque eu sempre admirei muito Dário Obrigado. Berger. Sempre admirei. Eu sou do tempo em que foi criado o CAT. Eu pertencia ao grupo aqui do Roçado, né? Então, os idosos têm muito a agradecer ao Dário Berger. E eu queria perguntar, o senhor já deu a resposta para o colega, que não, a porta estando aberta será a sua oportunidade. Mas numa dessas oportunidades, o senhor vai continuar olhando e atendendo os idosos? Então, eu acho que sim, porque eu já estou quase chegando lá eu vou trabalhar em causa própria. E daqui um pouco eu estou entrando na fila da terceira idade, vamos dizer assim. Que pena que o tempo passa rápido demais, né? Quando a gente vê, a gente evoluiu bastante. Mas essa área também é uma área que mereceu de minha parte toda a atenção. Aliás, as pessoas, de uma forma geral, mereceram atenção quando eu fui prefeito. Eu defendo a tese de que devemos ter crianças felizes, homens realizados e idosos amparados, né? E eu acho que isso é possível. Acho que isso é possível de fazer. Basta que todos nós, né? Quando eu digo todos nós, é a classe política dominante, é o vereador, é o prefeito, é o deputado, é o senador, é o presidente, é o governador. Alguns têm mais influência e têm mais poder, outros menos poder. Mas eu acho que todos nós temos, de certa forma, um poder. E esse poder emana no povo e para ele tem que ser construído. Sendo que, efetivamente, o idoso é uma pessoa que precisa ter um reconhecimento muito grande. Porque acima da fama, do bom emprego, dos elogios que a gente possa receber, o mais importante num ser humano é ele ser reconhecido como pessoa, como ser humano. Uma pessoa que contribuiu para que efetivamente o seu em volta possa melhorar. E dentro dessa lógica, os idosos têm que ter a prioridade número 1. Queremos também agradecer a presença desse cara que é especialista em segurança no trabalho empresarial, doutor Jurandir, obrigado pela sua vinda. Cumprimente Dário Elias Berg e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, Dário, que se conhece há longo tempo. Tadeu, quero aproveitar um minutinho, rapidinho, e parabenizar a Nossa Excelência, senhor Ministro do Trabalho, Manuel Dias, que esteve aqui, e ele já tomou providência do assunto que tratamos aqui para ver como repercute tanto o teu programa, essa mesa redonda. Então, parabenizar o nosso amigo. Dário, a gente já se conhece há longo tempo. Gostaria que você transmitisse aos demais empresários, empreendedores, o teu conceito sobre, inclusive a nossa área de atuação, segurança, saúde e qualidade de vida, sobre os programas de prevenção de acidentes, prevenção de doença e qualidade de vida nas empresas, o teu conceito. A importância disso e a necessidade. Então, agora tu me apertaste sem me abraçar, porque não é bem a minha área essa, né? Mas eu acho que a relação de trabalho também, entre patrão e empregado, ela evoluiu substancialmente nos últimos tempos. E evoluiu dos dois lados, porque se formou uma nova pleia de empresários já comprometidos e preocupados com a questão social dos seus trabalhadores.
Porque de nada adianta eu ter um companheiro trabalhando comigo, um trabalhador trabalhando comigo, se ele está infeliz, se ele está insatisfeito, se ele não vai produzir aquilo que eu espero dele. Então, é preferível a gente gastar mais tempo, ter mais respeito na relação, fazer com que ele possa ser mais feliz, remunerar melhor, de tal forma que ele possa ter as suas necessidades básicas atendidas, e que ele possa ter orgulho e satisfação de trabalhar naquilo que ele efetivamente está trabalhando. Eu percebo, eu sou da área empresarial também, e eu percebo que ainda temos problema, como todas as áreas temos problemas, mas eu percebo que essa questão do relacionamento patrão-empregado, do relacionamento social, da preocupação das empresas com o social, da legislação também que obrigou e exige muito das empresas, tipo do menor aprendiz, tipo do portador de deficiência, tipo do socialmente mais justo. Eu acho que nós evoluímos bastante, estamos evoluindo e vamos evoluir cada vez mais. Quanto mais satisfeito estiver o nosso colaborador, o nosso trabalhador, mais resultado ele vai proporcionar para a nossa empresa. Agora no Show da Tarde, vamos ouvi-lo, aplaudir também o nosso comentarista, Dr. Daniel. Mais uma vez, boa tarde a todos. É um grande privilégio poder estarmos aqui nesta tarde com um dos grandes, podemos dizer, um fenômeno aí que revolucionou São José e com muita ousadia chegou na grande Florianópolis, chegou ali no município de Florianópolis e surpreendeu a grandes líderes políticos, surpreendeu a toda a comunidade, no qual muitos esperavam que não ia retribuir tudo aquilo que foi feito. Mas realmente tem feito, fez. O que será? O que sabemos? Qual será o destino deste homem que revolucionou, tirou São José do dormitório, chegou em Florianópolis, tirou muitos também ali do chão, do pé do chão, do sapato sujo. E o que poderá fazer para Santa Catarina? Se os dois principais, um dos dois grandes municípios, revolucionou, fez, tem feito e tem um carinho enorme, e no qual tem deixado saudade neste município que hoje todos os prefeitos que passaram por São José são fruto de seu governo. E muitos nós paramos e pensamos e refletimos que na verdade no tempo atual que vivemos precisamos de ousadia, precisamos de atitude e precisamos de competência. E a saúde geme, a segurança geme, a educação geme. Quem poderá, na verdade, nos dar um respaldo, sabendo, sem precisar estar com um batalhão acompanhando para poder se sobressair em todas as situações? E aqui é visto que nós temos acompanhado e temos visto, veio sozinho, pronto para responder, pronto para defender a qualquer pergunta que foi dado, até a você, já teve o privilégio de conhecer, e quem sabe possamos realmente ter este privilégio. Quem sabe o PMDB saia com chapa própria? Quem sabe vem essa coligação de PT e PMDB? Quem sabe São José pode ter o privilégio de sair dessa vez um representante ao governo do estado e sermos privilegiados todos josefenses, como toda a grande Florianópolis? E a você, que na verdade precisa de um representante no seu município? Então espere no que foi feito em São José, no que foi feito em Florianópolis, e é com grande satisfação que temos a honra de poder receber este fenômeno, Dário Elias Berger, que no qual tive muito privilégio de conviver como liderança comunitária, tive ali conhecendo quando era vereador, presidente da Câmara Municipal de São José, e no qual botou o pé na lama em todos os problemas que aconteceram dentro da comunidade, sem horas, sem esforços, isso há muitos anos atrás. Imagine hoje ou amanhã o nosso futuro. Seja bem-vindo e que possamos cada vez mais ter este orgulho da sua pessoa. Queremos também agradecer a presença desse líder comunitário, autoridade presente lá em São Pedro de Alcântara, Dr. Valmor Martins, obrigado pela sua vinda. Cumprimente o Dário e faça a sua pergunta, por favor. Tadeu, boa tarde aos colegas. Falar de Dário é piada, né? Mas eu quero falar para o nosso vice-governador,
senhor foi prefeito da minha cidade vizinha, sou içarense, o senhor criciumense, doutor Eduardo. Eu achei uma bobagem o que saiu no Diário Catarinense de ontem, quando diz que, se apoiarem indiretamente a pessoa que pensamos ser o futuro governador do estado de Santa Catarina, o senhor entregará 700 cargos ao governador do estado. Está no Diário Catarinense de ontem. Secretário Cobalcini, eu acredito que na mão de Dário Berger, governador, a Novo Espaço já tinha ido para o espaço. Não teria mais uma oportunidade como o senhor deu. Está na CBN Diário de hoje. Uma pena. Eu tenho uma grande estima pelo senhor Cobalcini. Sou fã seu. O senhor tem futuro. Dário, o senhor governador, essa situação que está na SC 403, com pedra rolando sobre o ônibus com pessoas, o senhor governador daria uma oportunidade a Novo Espaço? Estão me colocando, estou começando a me espremer, hein? Mas então, olha, existem algumas pessoas que conseguem fazer as coisas mais rápido, outras menos rápido, né? Umas que patinam e na verdade, eu não sei as causas, por isso eu prefiro não me manifestar de uma maneira mais objetiva. Eu nunca me utilizei da crítica pela crítica. Eu me utilizo do conceito. Sim. Eu acho que a situação está muito ruim. Entendeu? Está ruim a infraestrutura, as obras não acontecem. O que fizeram aqui em São José, por exemplo? Ninguém sabe. Se alguém sabe, me diz. Sabe? Então não fizeram nada. Entendeu? O que fizeram em Palhoça? Se alguém sabe, por favor, identifique. Então aí, 3 anos, mais de 3 anos, o que fizeram em Biguaçu? O que fizeram em Florianópolis também? Não fizeram nada. Agora, pergunta para quando eu fui prefeito, tanto em Florianópolis quanto em São José, no final do meu primeiro mandato, o que eu já tinha feito. E um governo que passa em branco não merece uma nova oportunidade. Eu acho que o povo tem que refletir sobre isso, porque nós precisamos de gente que faz, gente que acorde cedo, gente que tenha o espírito de São Pedro de Alcântara lá, entendeu? Daqueles que desbravaram, vamos dizer assim, a colonização alemã de Santa Catarina e que venceram os obstáculos e estão aí cada vez mais forte e mais firme. Aquela SC ali, eu me lembro que eles prometeram, aquilo é projeto da minha época. Eu não consegui fazer, porque aquilo demanda recurso federal, e recurso federal tem aquela burocracia que está melhorando também, mas ainda existe. Você faz o projeto hoje, mas o dinheiro só é liberado 2, 3 anos depois, ou 4 anos depois, e etc. e tal. E que a promessa que teria ficado pronto para esse verão que passou. Pois eu acho que nós vamos passar o próximo verão e no andar da carruagem nós não vamos ter também a duplicação da SC 403 que liga os ingleses. Eu falo de cadeira dessa aí porque eu tenho a minha casa lá nos ingleses. E eu posso perceber também a grande transformação que quando eu prefeito proporcionei aos ingleses. Construindo a Avenida Central, construindo a UPA, construindo o Centro de Saúde, a creche, a escola, as calçadas, as ciclovias, e resgatando sob maneira a autoestima daquela população, que na época, antes de mim, aquilo ali era apenas um caminho para ir para o Costão do Santinho. E o Costão do Santinho já existia, e que é um empreendimento importante para Florianópolis, para Santa Catarina, porque divulga a nossa cidade lá em Florianópolis e divulga para o mundo inteiro. Bem, aí o que eu espero é o seguinte, que eles me dêem uma oportunidade. Eu ganhei todas as eleições que participei, eu não fiz sucessor em Florianópolis, perdemos por 2 pontos percentuais, etc. e tal. Mas eu vou dizer assim que os governos, eles são muito ruins, entendeu? E um governo não se avalia só pela obra que ele faz. Se avalia pelo posicionamento dele, pela defesa que ele faz do município em determinadas questões e pelos conceitos que são os conceitos de sustentabilidade de uma cidade que precisa avançar.
E a gente não vê isso em lugar nenhum mais, a gente não vê mais discussão sobre isso. Se eu perguntar para os companheiros aqui, assim, ó, qual é a expectativa e qual é o projeto que existe para São José, por exemplo, para as próximas gerações? Não existe projeto. Queremos também agradecer a presença do líder da cultura afro no município de São José, Joy Passo. Obrigado pela sua vinda, cumprimente o Dário Berg e faça a sua pergunta, por favor. Tadeu, obrigado pela oportunidade. Aos amigos da mesa, meu boa tarde. Aos telespectadores, meus cumprimentos, meus respeitos. Dário, parabéns pela sua trajetória, conheço. Né? E eu gostaria de te fazer uma pergunta que eu fiz aqui ao César Faria, que eu fiz ao Cloni Capistrano e que eu fiz a outro líder e talvez até já tenha feito a você, mas não me lembro. O que transforma é a educação. Realmente é a educação que transforma. Você foi 2 vezes prefeito de Florianópolis. Nós temos um nó social lá dentro de Florianópolis, no meio da ilha, que é o maciço do Morro da Cruz, as comunidades do maciço do Morro da Cruz. Eu, como historiador da cultura afro e militante das causas afros aqui em Florianópolis, na região, me preocupo porque é de lá que vem o maior número de óbitos por assassinato ainda de jovens e adolescentes. Nós tivemos aí de 1985 a 2013 mais de 300 a 400 jovens fulminados por armas de traficante e outras coisas mais. O que acontece é que 90% desses jovens são negros, oriundos daquela região. O que transformaria essa realidade seria a escola. Passa prefeito, governador, a gente pede, bate na tecla. Eu queria saber, o Faria não me respondeu, ninguém até hoje conseguiu me responder. Qual é o nó? Qual é o nó que tem ali que não consegue se fazer escola nas comunidades do maciço para transformar essa realidade de violência? Aqueles jovens lá em estado de vulnerabilidade a serviço do crime, né? Lipidiados pelo crime, literalmente eliminados de qualquer chance futura. Eu gostaria de saber de ti o seguinte: se essa porta se abrir para você, e eu acho que vai se abrir, porque não vejo mais liderança nenhuma no PMDB que possa fazer essa missão. Se abrir para você como governador, você almeja fazer escola nas comunidades do maciço do Morro da Cruz? Bem, a educação é a base de tudo, né? A educação é o instrumento que liberta, é um instrumento de liberdade do ser humano no seu mais amplo sentido, porque um cidadão educado, instruído, é um cidadão que com certeza terá melhores oportunidades na vida, arrumará um emprego melhor e buscará a sua felicidade. Isso tudo passa pela educação, né? A educação deve ser o princípio, o início e o fim de qualquer plano de governo, de qualquer tempo, porque aí é que reside a grande pedra fundamental do futuro da nação. Eu me lembro na Segunda Guerra Mundial que o Japão foi bombardeado pelos Estados Unidos e destruíram o Japão. E eles tiveram como meta a educação. E os Estados Unidos, que destruiu, ajudou a construir uma rede de educação poderosa no Japão para que pudesse se investir nas jovens e nas crianças. O que deu no Japão? Vê a potência que é o Japão hoje. Entendeu? Por quê? Porque se investiu no momento certo na educação. Eu respondo a tua pergunta. A escola mais singela e mais bonita que foi construída em Florianópolis na minha gestão, construí no Morro do Horácio. Se você estiver passando na beira-mar, lá no elevado do SIC, por ali, e você olhar para o Morro do Horácio, você vai ver uma grande construção que na época muitas pessoas até me indagavam para saber que construção é aquela, por que a prefeitura não embargava aquela construção, e aquela construção é uma escola.
É uma escola que tem elevador, que tem biblioteca, que tem laboratório de informática, que tem laboratório de leitura, que é uma escola, não escola, é um escolão, entendeu? Exatamente para resgatar a autoestima do povo, para que eles possam... Isso. Aí, ó. Então, e evidentemente que, por que não se faz muitas escolas no morro? Primeiro, pela dificuldade dos terrenos, entendeu? Tem dificuldade, alguns são área de preservação, outras estão ocupadas, outras não sei o quê. O que eu fiz quando fui prefeito? Você sabe, o maciço do Morro da Cruz recebeu, na minha gestão, o maior projeto social de Santa Catarina. Nós levamos infraestrutura, construímos muro de arrimos, construímos ruas, calçadas, e fizemos casas também, removemos casas em situação de risco. E hoje o maciço do Morro da Cruz, inclusive, quando você não pode, quando está muito congestionado pela Iduvieira ou pela Beira-Mar, você tem a alternativa de passar pelo Morro da Felicidade, ali, a Rua da Felicidade, descer, sai aqui a baiana que trabalha no dia a dia aí, sabe que aquilo ali passou a ser um ataque. Quando antigamente a gente não podia nem subir o morro. E hoje o morro já faz parte da geografia de Florianópolis como um todo. Acho que foi um avanço, mas temos que avançar ainda mais. Queremos também agradecer a presença dessa especialista no direito do consumidor, doutora Fernanda Krunsiski. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente o Berger e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, Cidade. Então, a minha pergunta é o seguinte: no ano de 2012, o senhor aprovou por decreto municipal, né, uma concessão de 50% no desconto da passagem de ônibus aos estudantes de curso pré-vestibular, quem frequenta entidade social, para quem faz curso técnico, tudo que o CETUF não abrange naquela metade ali, que eles não concedem a quem está realmente frequentando o ambiente escolar ou a faculdade em si, né, o senhor acabou concedendo. Eu queria saber qual é a dificuldade do CETUF, da Prefeitura de Florianópolis, em não aplicar essa lei. Hoje, como advogado, eu preciso entrar com mandado de segurança para poder garantir o desconto de 50% às pessoas que têm essa necessidade, que é até 4 salários mínimos, né? Eu queria saber, o senhor, como prefeito naquela época, deve ter feito um planejamento, tudo certinho, para poder fazer essa concessão. Qual é a dificuldade do CETUF, da Prefeitura de Florianópolis, em não estar aplicando a lei como deveria? Bem, é que essa decisão demanda uma contrapartida, né? Na medida que o decreto isenta 50% da passagem, ela acaba trazendo um certo custo para as empresas, que recebiam a passagem inteira antes e que aí estão recebendo só a meia passagem. O que tinha que fazer, e que aí eu não fiz, porque foi no final do meu governo, você sabe, e eu me sensibilizei por aquilo, porque eu também fiz cursinho para fazer vestibular, eu também tive dificuldade, e quando vieram me reivindicar, eu disse que não tinha como não atender aquela justa e legítima reivindicação. Entretanto, alguém tem que pagar essa conta. E aí, a Prefeitura e o CETUF têm que encontrar uma forma de absorver esses custos, para que o sistema permaneça funcionando. E aí fica aquela dificuldade, aquela briga incansável. A lei existe, mas não se cumpre a lei. Se fosse eu que não cumprisse a lei, tu como advogada, tu pode ter certeza que eu receberia uma ação civil pública de improbidade, uma ação popular, uma ação não sei do que, do Exército da Salvação e etc. e tal. Mas tem alguns que não cumprem a lei e não acontece nada. É um negócio impressionante. Eu nunca vi isso na minha vida. O Ministério Público não faz nada. Também agradecer. E o Ministério Público, numa hora dessa, não atua como deveria atuar. Entendeu? Porque não tem holofote, provavelmente, e aí não tem o interesse de atuar como deveria atuar. Vou pedir que o Dário Berger dê uma acelerada nas respostas, para que todos possam ser contemplados e os perguntadores também não ultrapassem os 15 segundos. Jornalista Donato Ramos, por favor, cumprimente o Dário Berger e faça a sua pergunta, por favor. Vejo aqui entre nós minha querida baiana, que fez parte da sua equipe também. E como eu, ela sabe o quanto foi feito com relação aos idosos de Florianópolis. Estive dezenas de vezes
acompanhando o prefeito nas suas inaugurações. E vi em seu gabinete uma vez uma maquete da Cidade do Idoso, que era o seu sonho realizado. Qual foi o entrave, Dário? Foi a união com a questão de terreno? Ou foi a falta de tempo aliada à falta de verba? Que a cidade não foi construída e a maquete ainda está lá. Então, realmente eu tinha como... Isso é uma das coisas que eu não consegui fazer. Então, eu não fiz tudo que eu prometi que ia fazer, né? Mas a questão da cidade do idoso é que Florianópolis tem uma característica muito diferente das outras cidades. A terra lá, a gente não sabe de quem é. A gente não sabe se é do cidadão, se é da União, se é do Estado ou se é do município. E aí eu requisitei onde é o terminal desativado, lá da Via Expressa, na frente da costeira ali, do Saco dos Limões. Ali eu queria transformar aquele terminal num centro de convivência na cidade do idoso. E aí requisitei esse terreno, e esse terreno tinha um embargo, porque a empresa que construiu o terminal não tinha pago determinado assunto, e a coisa fluiu, e foi, e o tempo passou e eu não consegui fazer. Tinha dinheiro, hoje inclusive tem dinheiro no governo federal para esse tipo de obra, é só ir buscar e fazer o projeto e buscar. E eu deixei de fazer outras coisas, como a cidade do samba também. Eu deixei de construir a cidade do samba porque também não consegui o terreno que deveria, na minha opinião, ser construído ali na Via Expressa Sul também, que tem uma grande área de terra, bem próximo do sambódromo, e o cara só atravessava ali e já ficava tudo em casa. Então, infelizmente, foi por incompetência mesmo minha que não consegui vencer as barreiras e os obstáculos para avançar e construir a cidade do idoso. Queremos agradecer também a presença do pastor José Taborda. Cumprimente o Dário Berg e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, prefeito. Eu sou morador há 2 anos em São José e desde que cheguei aqui ouvi falar muito a seu respeito e admiro por causa disso. A minha pergunta é sobre o PMDB. O meu primeiro voto foi para o Paulo Brossard, quando existiu o MDB. E o PMDB surgiu para levar avante um projeto democrático, mas hoje dá a impressão que o PMDB está ocupando o espaço no governo e não o governo. Parece que para mim perdeu um pouco daquela força da filosofia do partido. Eu gostaria de saber como que o senhor encara isso hoje e também pensando naquilo que o governo faz hoje sobre Bolsa Família, essas coisas todas. Eu ouvi o candidato à Venezuela, perguntaram para ele o que ele faria para combater a pobreza. Ele disse: a primeira coisa que eu faria é aumentar as condições para a educação. E a segunda coisa, aumentar as condições de trabalho. E eu fiquei pensando que no nosso país, a primeira coisa que faz para acabar a pobreza é dar comida. Qual seria então a sua posição, né, dentro dessa conjuntura? Então, primeiro respondendo à primeira indagação com relação ao PMDB, o PMDB eu acho que é um partido brasileiro que possui a história mais sublime da República recente, né? Foi aquele que levantou a bandeira da democratização, que lutou, que resistiu, que persistiu e que permitiu que a gente voltasse a ter um regime democrático. E a democracia, apesar de não ser perfeita, é ainda a melhor forma de governo que a gente pode experimentar no mundo inteiro, né? A exemplo disso, a gente vê a Coreia do Norte lá, que tem um ditador e que a gente não sabe o que acontece lá dentro, não sabe os direitos humanos, como é que é respeitado e etc, etc e tal. E o PMDB de lá para cá, ele careceu, vamos dizer assim, de acompanhar a evolução dos tempos.
A vida se renova a cada dia, o senhor sabe. Se renova com o nascimento de uma criança agora na maternidade, mas se renova também com os conceitos, com posições, né? E o PMDB, na minha opinião, é um partido velho. É um partido antigo. É um partido que ficou mofo. Ele não deu oportunidade para novas lideranças. Se tivesse dado oportunidade para novas lideranças, o PMDB seria hoje, nós não estaríamos discutindo esse assunto. Porque todo mundo está vendo que hoje o PMDB é um partido muito mais clientelista, corporativista, fisiologista, do que um partido autêntico, combativo, que buscou, através da sua força, da sua militância, a democratização do país e também dos resultados que os inúmeros prefeitos do PMDB construíram em Santa Catarina e no Brasil. E eu sou uma dessas pessoas que perdi uma grande oportunidade, não me deram e etc e tal. Não que eu seja uma pessoa diferente, mas eu acho que eu poderia ter dado a minha contribuição. Mas nada resiste a uma ideia cujo tempo chegou, o senhor sabe disso. Daqui a um pouco vai haver necessidade de reformulação e vamos renascer, vamos dizer assim, essa potência e construir um novo tempo e uma nova era. Com relação, qual é a segunda pergunta mesmo que o senhor me fez? Da comida e... Bem, o Bolsa Família, para falar a verdade, depende das características de cada local. Essa questão social é uma questão muito polêmica. Eu fui prefeito praticamente 20 anos. Eu conheço muitas coisas que os companheiros aqui não conhecem. Eu vi muitas coisas que os companheiros não viram. Entendeu? Eu vi muita criança passando necessidade, eu vi muita criança em casa